O relatório de 2025 do Advanced Analytics e AI, ele mostrou uma tendência muito interessante, um pouco inesperada. Hoje em dia, a inteligência artificial, AI, a Generative AI, ganhou muito destaque e as empresas estão procurando implementar projetos nessa área. No entanto, tem um trabalho de base, de fundação, que tem que ser feito, que é a parte de governança de dados, né? As empresas, elas construíram seus sistemas um pouco ad hoc, um pouco com a tecnologia que existia naquele momento, sem pensar no médio e no longo prazo. Então, o hype da AI, ele ajudou a trazer uma consciência maior sobre a importância da governança de dados. Então, você ter data lakes unificados, integrados, você ter políticas de governança, de controle, de acesso. E hoje existem muitas ferramentas no mercado, notadamente os três grandes hyperscalers, então que é a Microsoft, o Google e a AWS, mas você também tem plataformas de dados como Databricks e Snowflake. Eu acho que a grande inovação, a gente faz o estudo de IA generativa e a gente faz o estudo de analytics. A grande inovação é que a IA generativa criou uma consciência nas empresas brasileiras para a importância da governança. Porque no caso de IA generativa, houve alguns casos que trouxeram resultados excepcionais, excelentes, outros que não deram tanto certo. Uma das principais causas destes problemas é a falta de governança de dados. Dados que não são integrados, dados que não têm qualidade. Então, essa onda da IA generativa despertou essa consciência nas empresas clientes, para a importância de governança de dados, que é um assunto que a gente aqui no ISG fala há 6 anos, pelo menos, tá, da importância disso. Mas parece que, finalmente, as empresas brasileiras despertaram para isso. Então, isso se tornou um tema das conversas com os diversos provedores, mais recorrente. Então, existem vários casos aí onde o provedor foi contratado para organizar o ambiente de dados do cliente, para planejá-lo para os próximos 2, 5, 10 anos, para que tenha escalabilidade e que cresça de forma organizada esse ambiente de dados. E o outro aspecto que eu acho também é que, quando se fala de inteligência artificial, muita gente associa a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, né, um grande sucesso do ChatGPT. No entanto, inteligência artificial também é machine learning ou inteligência artificial tradicional. E isso é muito útil para as empresas, porque se você desenvolve modelos que fazem previsões de demanda, previsão de necessidade de suprimentos, prevenção à fraude, uma série de outras aplicações que utilizam dados estruturados, usam números, né, para colocar numa linguagem simples. Isso tem muita utilidade para as empresas e esse é um outro despertar que também aconteceu com a inteligência artificial. Muita coisa não se resolve com IA generativa, né? Muita coisa você não precisa do LLM, lá, o Claude, o GPT, o Grok. Você vai ter que usar um algoritmo de inteligência artificial para dados estruturados. E aí você tem modelos supervisionados, modelos não supervisionados, mas você tem muita coisa que você faz com números e faz com mais precisão, com mais segurança. Então, a grande surpresa, e a surpresa positiva do estudo deste ano, foi ver um aumento da consciência com relação a essas questões de governança e de machine learning, e a maior procura por esses serviços. Tá? Até o relatório anterior, ainda era muito incipiente essa consciência, né? Sobretudo no mid-market. Então, a gente viu que as pessoas estão aprendendo mais, se informando mais, porque elas sabem que é uma ferramenta muito importante, a inteligência artificial, que pode trazer grandes ganhos de produtividade, mas que algumas condições para que ela funcione são fundamentais. E aí que, só para citar dois, de forma muito simples, a governança e a utilização de machine learning. A inteligência artificial, ela está na nossa vida, né? Quando a gente usa o nosso celular e desbloqueia ele com biometria ou com reconhecimento facial, isso é inteligência artificial. Nossos celulares estão cheios de inteligência artificial para monitorar a bateria. Quando a gente vai ver um filme na Netflix, as sugestões que são colocadas lá foram montadas através de um modelo, essa palavra correta, não é o algoritmo, através de um modelo de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje está permeando a nossa vida em várias coisas. A grande questão é como fazer inteligência artificial, como construir modelos de forma eficiente, com acurácia, com ética, sem vieses, e
como extrair valor disso. Eu acho que é isso onde o nosso olhar sobre o relatório pesa mais. Então a gente viu até alguns provedores, especificamente do mid-market, é o caso da Rox Partner, que tem uma escola de ciência de dados e inteligência artificial dentro da empresa. E eles mesmos relatam que é uma excelente porta de entrada em novos clientes. Então as empresas trazem pessoas, as áreas de inteligência de mercado, áreas a própria área de ciência de dados, não importa muito o nome que se dê a essa área dentro da empresa. Trazem esses profissionais para serem treinados dentro da Rox, e a partir dali se começa a conceber e pensar os projetos e as oportunidades que podem ser exploradas. A gente conversa, o estudo de Analytics, ele cita 49 empresas, tá, nominalmente, a gente avaliou algumas outras mais também, por volta de 60, que algumas acabam não entrando no estudo. E a gente ouve histórias e relata casos na ordem de centenas. Então, obviamente, a grande maioria deles são confidenciais, a gente não pode citá-los aqui, mas a gente tem as informações desses cases, essas informações foram compartilhadas conosco. E aí um caso que eu posso mencionar é de um grande atacadista brasileiro, onde foram feitas análises dos dados de perdas ou roubos, né, fraudes, e foram identificados um comportamento padrão dessas fraudes e roubos dentro do atacadista. Tá? Atacadista que vende alimentos, produtos de higiene e tal. Então, o especialista do provider me contou que eles identificaram que sempre faltava picanha e sobrava cachaça nos inventários e na análise de estoque. E aí eles identificaram um padrão nisso. O que acontecia é que alguns clientes do atacadista abriam uma caixa de cachaça, tiravam as garrafas, colocavam a picanha dentro da caixa e passavam essa caixa no caixa e contabilizando como cachaça, como bebida e não como picanha. Então era por isso que no inventário físico, na análise do inventário físico, tinha esses problemas. E com a análise desses padrões, através dos dados, eles identificaram um comportamento que foi corrigido, que, segundo eles colocaram, mais de 80% das perdas foram reduzidas nas lojas onde esse modelo foi aplicado. E aí é um caso de machine learning, de dados estruturados, que eu considero aí muito, muito bem aplicado, muito inteligente, né? Os dados falam muita coisa, se a gente souber usá-los. E a gente tem também um montão de casos de prevenção de churn. O que é churn? Churn é quando você é cliente de um prestador de serviço, de uma empresa de telefonia, ou você é aluno de uma universidade, e aí você tem uma parcela desses clientes que abandonam a operadora de telefonia ou da universidade. Então a gente tem aí algumas dezenas de casos de prevenção de churn que identificam as causas e os perfis desses clientes que abandonam o prestador de serviço. Então, e vários casos aí com sucesso e identificação das principais causas, dos segmentos de pessoas, né, o cluster de clientes que são mais propensos a churn, e a empresa pode tomar ações proativas para reter, para atrair essas pessoas e manter ela dentro da base de clientes. Isso só para falar da parte de clientes e de vendas, mas você tem aplicações na medicina, né, na parte de diagnósticos, na parte de processos de atendimento médico. Então há um caso muito bacana onde o prontuário médico dos pacientes foi automatizado para que o médico passe mais tempo atendendo o paciente, menos tempo preenchendo fichas e formulários, menos tempo fazendo paperwork e mais tempo fazendo medicina. Então, um outro problema que eu vejo é que os departamentos de ciência de dados ou de inteligência de mercado ou qualquer nome que tenha esse departamento dentro das empresas, eles tendem muito a olhar a dados proprietários, dados próprios.
E normalmente as análises que são feitas e os modelos que são construídos são modelos umbigocêntricos, são modelos que olham para dentro da empresa. A gente tem no Brasil uma tradição boa de estatística pública, tá? O IBGE é um instituto que produz muito material, mas não só o IBGE, Banco Central, uma série de órgãos públicos que disponibilizam dados públicos que podem complementar as análises e os modelos que as empresas usam de forma substancial. Por exemplo, no agronegócio se usa muitos dados climáticos do INPE. Então, eu acho importante as pessoas terem em mente assim, que não basta só ter os dados proprietários, mas é importante olhar para o mercado, olhar para o funcionamento das cidades e buscar dados externos também. A Databricks é uma empresa que se destacou muito esse ano. A gente viu que se tornou quase uma parceria obrigatória da maioria dos providers. Ganhou muito mercado porque ela é uma parceria muito dinâmica, uma plataforma muito dinâmica para a construção desses ambientes de dados governados, que é o mais importante. Assim como os hyperscalers também têm essas funcionalidades, mas a Databricks está ganhando uma grande participação no mercado brasileiro. A gente não vê um grande movimento da Snowflake, que é a principal concorrente dela. No entanto, a Databricks ela também ajuda muito as empresas a construir um modelo de organização de dados que ficou conhecido como Data Mesh. O que é o Data Mesh? O Data Mesh é uma arquitetura de dados onde existe um controle por domínio, ou por área, ou por departamento. Então existe um CDO, um Chief Data Officer, que controla e define quais dados, quais campos cada área pode ter acesso, quais dados devem ser anonimizados por questões de LGPD, por questões de segurança e privacidade. Essas plataformas de dados também permitem um ambiente colaborativo, então você pode ter vários cientistas de dados, analistas de dados trabalhando conjuntamente. Existe um desenvolvimento de plataformas, o mercado de plataformas de dados está vivendo uma grande ebulição. Tem muitos players novos no mercado, muita gente ganhando participação, e aí outras velhas plataformas de dados tendem a perder participação e tendem a perder representatividade. A evolução é muito rápida. Tá? Para o futuro, e aqui é um ponto importante fazer uma distinção, quando a gente fala dessa parte de analytics, ela é diferente do quando se fala da IA generativa. Tá? São assuntos relacionados, mas diferentes. Relacionados na medida em que, sim, a IA generativa foi construída com dados, com o uso da ciência de dados, e sim, ela é uma ferramenta para a aplicação do Analytics também. Então, a generativa é muito útil, muito eficaz, por exemplo, na estruturação de dados não estruturados. Né? Então, esse é um ponto importante. A generativa ajuda muito o Analytics. O que se prevê para o futuro é o uso de agentes. Né? Então, essa é a tendência, isso foi tema do AWS reInvent, isso foi tema do Salesforce, Dreamforce. Hoje esse é o grande tema. E esses agentes, eles não serão agentes puros de IA generativa. Eles vão fazer uso de várias tecnologias, inclusive do machine learning com dados estruturados. Então, o agente que tanto se fala hoje, ele vai encapsular várias tecnologias, e não só IA generativa.